Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Fitocast, o podcast que conversa com realmente constrói o agro brasileiro. Aqui a gente fala de mercado, gestão, estratégia, futuro do agronegócio, sempre com quem vive isso na prática. Hoje a gente está aqui com alguém bem especial, né? Recebe aqui o Carlos Alberto Batista, a história dele já começa aqui quebrando um padrão muito comum no agro, né? Antes de te dirigir a palavra, Batista, queria um pouquinho falar o que aconteceu com o Batista, né? De quando ele veio. Ele saiu de São Paulo, capital, né? Fez um caminho um pouco óbvio, passou engenharia mecânica, né? Na Unesp de Ilha Solteira. Primeiro mudou para Botucatu e fez engenharia, começou a sua trajetória em engenharia mecânica em Ilha Solteira. Chegando lá, viu que não era tudo aquilo que ele gostaria como propósito de vida, conheceu os agrônomos do setor, voltou para casa e fez um ano de cursinho e ingressou um ano depois na Exalc, né? Então, a partir daí, se formou engenheiro agrônomo pela Exalc e pela USP de Piracicaba, o nosso querido Batista. E foram 35 anos de histórias, né? Passando por várias diretorias, diretoria da FMC, na Errara e agora, né, na Biotrop, há quase desde a fundação, dentro da Biotrop. Então ele está ao longo toda essa jornada aqui, protagonizando no agro, conhecendo desde a parte de insumos, desde a parte dos químicos e agora também no setor de biológicos, né? Então, poucas pessoas no Brasil têm essa leitura completa dessa evolução quanto o nosso amigo Batista. É um prazer em ter você aqui conosco no Fitocast. Eu gostaria de deixar a palavra para você, se apresentar de uma maneira mais adequada, melhor, e muito obrigado por ter vindo e ter comparecido aqui conosco. Oh, que é isso, hein, Francisco? Muito obrigado. Chico, né? Podemos chamar assim. Nos conhecemos há muitos anos e para nós e para mim em especial, um prazer enorme estar participando do Fitocast, né? Quando você me convidou e sabendo que a gente pode transmitir bastante coisa importante para o agro e para as pessoas conhecerem um pouco mais esse biológico, nós ficamos muito felizes em estar aqui com você. E conforme nós comentamos aqui um pouco antes desse início, né, eu acho que você me apresentou muito bem, né? Eu sou um paulistano que virou, né, mudou para Botucatu, fez engenharia mecânica por um ano. Um acidente de moto, né, fez com que eu interrompesse esse meu ciclo, né, em virtude da matéria ser anual, e quando eu voltei no outro ano, eu observei que realmente eu não gostaria mais não tinha a ver comigo, né, a engenharia mecânica, e eu voltei para Botucatu, fiz cursinho e, logicamente, cursei agronomia, e para mim foi uma alegria imensa, porque foi onde eu me encontrei, onde eu realmente me achei, né? E aí, de lá para cá, eu construí toda a minha vida com a minha esposa, a Daniela, e 2 filhas maravilhosas. E estamos aqui, então, esperando aí as perguntas e que a gente possa realmente ajudar aí as pessoas a conhecer um pouco mais desse mercado de biológicos. O mais interessante, né, Batista, que você estava comentando, que você não veio do agro, né? Sua família não vem do agro, ninguém veio do agro, e você se interessou, se encontrou primeiro em Ilha Solteira, conhecendo um pouquinho, né, mais sobre a faculdade de agronomia e depois voltando. Isso eu achei bem interessante aí, e não são sempre, né, a maioria das pessoas sempre tem um pezinho ali no barro, No agro, né? no agro, e você Sim. veio de uma maneira diferente, e eu acho que é por isso que tem uma cabeça, né, mais voltada aos negócios, a concepção de novas inovações, e tá acima aí, um pouquinho à frente aí do que a gente tá vendo aí no mercado. Bom, aí você você hoje tá com um pezinho lá no agro, veio não de uma maneira convencional, né? Veio de São Paulo, ninguém da família veio aí do agro, e você tá agora, né, como um agrônomo aí respeitado em todo o Brasil aí. E hoje a gente vem vivendo uma transformação muito importante no agro. Pressão por margem, sustentabilidade, eficiência, e os biológicos, né, estão extremamente nesse cruzamento, né, trazendo mais rentabilidade, trazendo mais coisas aí. Teve algum momento decisivo na sua carreira que mudou sua visão sobre o setor, né, de químico para biológico, e como que você deslembrou isso e partiu para esse momento?
Bom, Francisco, Chico, né? O nosso negócio, ou o meu negócio com biológico, nasceu meio por um acaso, né? Por que por um acaso? Porque nos anos de 2019, né? No ano de 2019, eu estava trabalhando com químicos e o Antônio Zen, né? Que é um dos fundadores da Biotrop, e que eu tinha trabalhado com ele quase 20 anos na FMC, né? E ele que foi o responsável por eu assumir a primeira vez a diretoria comercial de uma empresa. Ele me trouxe a proposta, me mostrou um pouco mais sobre o segmento, me falou mais sobre inovação, sobre o que iria acontecer com esse segmento biológico. E logicamente, né, por saber que ele é uma pessoa visionária, e eu sei disso porque eu trabalhei com ele, e eu sempre tinha minhas dúvidas com relação a algumas coisas que ele falava, e quando eu duvidei, a maioria das vezes eu errei, porque deu certo. Então, quando ele me fez a proposta, eu estava num momento importante da minha carreira, já com 55 anos de idade, e aí 56 quase, e aí eu resolvi então assumir esse compromisso com ele, de fazer com que nós tivéssemos, né, uma empresa realmente grande no setor de biológicos, né? E quando ele comentou comigo, eu disse, olha, eu só vou estar com você se nós formos ser grandes, né? Se nós pudermos, de uma forma ampliada, atender todas as culturas, atender o que o agricultor precisar de biológicos, sabendo que ainda naquele momento nós estávamos no início, né, dos registros, né, das patentes, das inovações, e então eu entendia que existia um momento que nós iríamos dar um salto, né? E aconteceu, né? Depois de 6 meses que eu estava na empresa, no meio da pandemia, eu me juntei à Biotrop em fevereiro de 20, no meio da pandemia eu me descobri, né? Eu comecei a estudar, eu comecei a ver o que estava por vir, né? E fiquei maravilhado. E aí entendi que o segmento ou o meu passo tinha sido importante, tinha sido decisivo, e mais que isso, né? Queria mudar minha carreira e minha vida. É muito legal isso, né? Porque quando a gente olha para trás, como engenheiro agrônomo também, olhando para tentando visualizar, né, vislumbrar um pouquinho da estratégia do futuro, quando a gente olhava para a biológica, a gente tem mais os inoculantes, né? Você tinha mais, né, os fixadores de nitrogênio, você tinha algum bradyrhizóbio, você tinha algumas outras coisas que estavam vindo, mas ninguém esperava a revolução que teve dentro do agro, né? Com inseticidas, com os fungicidas, com todos isso. O biológico realmente entrou na área SIDA aí e de uma maneira bem interessante aí, né? E ninguém entende, né, o que está por trás disso, né? A gente vê o produto final, a gente vê o produto trabalhando lá, potencialmente crescendo, né, fazendo os efeitos dele, mas e isso? O que está nos bastidores disso? Você esperava isso tudo que está acontecendo, essa revolução, né? Quando você começou 5 anos, 6 anos atrás, né? Você olhava para o setor e você já imaginava? Conta para mim um pouquinho dos bastidores do biológico, como que é hoje, né? Do químico a gente entende, né, todo o P&D que tem, mas e dentro dos biológicos? Bom, eu acho que nesse momento, né, eu queria me dirigir diretamente a quem nos está assistindo, né, e que vocês possam realmente entender, né, que esse momento do biológico, ele já é bastante bacana, né, bastante interessante, né, quando a gente fala de inovação, de produtos novos, mas vocês verão muita coisa acontecer. E não tenho dúvida disso, que conforme foi comentado que há 5 anos atrás, o biológico hoje, ninguém acreditava que ele estaria nesse nível ou estaria nessa situação. Daqui a 5 anos ou a 5 anos à frente nós estaremos totalmente diferente do que nós estamos hoje. Então, Chico, quando eu me juntei à Biotrop e eu comecei a observar, né, que a empresa realmente ia ser focada em registro, ia ser focada em inovação, e aí observei, né, o grande pulo foi quando nós observamos que o químico já não controlava as coisas sozinho, que o químico estava precisando cada vez mais de mais aplicação, um número maior de aplicação, uma dosagem maior daquilo que tinha sido recomendado ou para aquilo que ele tinha sido posicionado lá atrás, e a gente entendeu que o biológico iria sim tomar alguns espaços de forma definitiva, como hoje você pode observar muito bem em nematóides, né? Hoje os produtos biológicos eles já dominam esse segmento, mas logicamente a gente tem a intenção, né, e logicamente tem a projeção de tomar alguns outros segmentos de forma mais forte. Mas o que nós vemos hoje, né, como
como empresa, né, ou como Biotrop, a gente observa claramente que o nosso produto ele tem uma missão muito grande, que é trabalhar o MIP, né? É a gente estar no manejo integrado de pragas, fazendo muitas vezes um trabalho sinérgico, né, e complementar com o químico, quando a gente fala principalmente em pragas e em algumas doenças, né? Então a gente observa que esse trabalho está sendo feito e a tua pergunta, lá em 2020 eu enxergava que nós estaríamos aqui? Não, eu entendi que nós iríamos sim ter uma progressão, mas eu não esperava, ou eu não tinha realmente noção de que em 2026 a Biotrop estaria na casa de R$ 1 bilhão de venda, né? Uma coisa que começou com 20 a 30 milhões de reais e que alguns anos depois, basicamente 6, 7 anos, nós estaríamos aí na casa do R$ 1 bilhão e com muita inovação, com muita coisa bacana vindo, né? Porque nós temos as nossas reuniões de diretoria e quando eu tinha na época do químico, nossas reuniões, elas eram, quando falava de produto, falava de inovação, elas eram anuais, né? Quase que anuais, quase que bianuais, porque não tinha muita coisa chegando, né? Não tinha muita coisa nova vindo, né? O biológico não. O biológico a gente tem reunião no mês, no outro mês aparecia uma coisa que a gente não tinha noção de que ia aparecer. E por que isso, né? Porque o investimento está sendo feito. Antigamente, quando o químico fazia o trabalho sozinho, o agricultor estava consciente de que, ok, as indústrias de uma forma geral também ok, porque estavam com os produtos e vendendo, mas a partir do momento que o mercado mudou, né? E a gente observa claramente de que a gente tem as oportunidades e o investimento entrou. Então hoje o investimento em biológicos é muito grande. Nós temos algo em torno de 5 a 6% desse mercado quando comparado com o químico, né? E a gente acredita de uma forma muito forte que em meados de 2030 nós devemos estar dividindo esse mercado com os químicos. Eu tinha até uma pergunta para fazer, mas você já acabou respondendo, né? A pergunta era onde está impulsionando, né? O que está impulsionando o crescimento de biológico no Brasil? Acho que as duas coisas que você comentou, a inovação, a disrupção e principalmente o investimento que está sendo feito, né? Pelas indústrias, pelo setor, tudo isso. E tem um outro ponto, Chico, que para mim é tão importante quanto, né? O agricultor brasileiro é um inovador por excelência. O agricultor brasileiro, se você tiver um bom produto, um bom propósito, uma boa ideia, ele compra. Ele compra no sentido de testar o produto, né? De querer saber o que vai fazer. Então, eu não tenho dúvida que também esse pedaço, né, do agricultor, daquele agricultor que é inovador, daquele agricultor que pensa, né, que você que está nos escutando, é aquele agricultor que pensa realmente na mudança do manejo e que acredita que o biológico veio para ficar, também é importante. Então nós temos investimento, né, nós temos o produtor trazendo, né, a sua lavoura, trazendo toda a sua expectativa e logicamente que uma coisa fundamental, nós temos que deixar ROI no bolso do produtor, né? De nada adianta, né, nós sermos ESG, né, nós sermos sustentáveis, nós sermos, e tudo isso nós somos, né, mas não só isso, né, nós temos que no final da operação, o agricultor tem que olhar para a biotrópia, para os biológicos e dizer, bom, isso me dá lucro, isso me traz dinheiro no bolso. E o que é o grande, né, quando a gente fala sobre isso, a gente fala, hoje o biológico, né, a gente fala, o biológico não é mais uma especialidade, né, hoje nós somos uma essencialidade. O produtor não planta mais, ele não tem uma lavoura hoje bacana sem biológico. Então, quando o agricultor fala, eu primeiro vou comprar os químicos, o adubo, a semente, depois eu vejo o biológico, isso era no passado. Porque hoje ele tem que pensar no biológico no manejo. Então ele tem que mudar o manejo, ele tem que economizar na parte química em algumas situações para poder colocar um investimento em biológico. E nós sabemos muito fortemente que nós temos excelentes produtos, né? Nós estamos vendo de novo uma revolução. Então lembre-se, né? Não se planta mais sem adubo, não se planta mais sem semente, não se planta mais sem biotrop. Muito legal. E acho que ele deixou 2 recados aqui, que também sempre à frente, né? Desde quando começou, né? Nas questões aqui, está com 2 questões à frente aqui. Primeiro, eu ia perguntar se a gente ainda está no movimento inicial. Você falou, não, a essencialidade agora dos biológicos, né? Já faz parte da carteira do produtor rural, né? Do projeto do produtor rural, está investindo em biológico independente de qualquer outro produto que ele seja. Então é essencial, não é mais
uma especialidade. Outro ponto, né, o retorno sobre o investimento, né, o ROI que a gente chama, né? Então, eu queria mais que você falasse como que o biológico está trazendo esse ROI, né, esse melhor retorno sobre o investimento para o produtor rural. Bom, claramente quando você tem, né, um investimento, quando a gente fala nas pragas, doenças e quando a gente fala na própria condução de uma rizosfera melhor, né, uma biota melhor para a planta, e isso faz com que ela ganhe também em resistência, né, que ela ganhe em produtividade, que ela ganhe, que ela consiga vencer alguns estresses abióticos que nós temos no dia a dia, e os biológicos são importantíssimos quando a gente fala em estresse abiótico, de como passar por esse estresse abiótico, né? Então, assim, é muito simples, né? Hoje o que nós temos, né? Nós tínhamos lá no passado alguns fatores que faziam com que o produtor não usasse muito biológico. E um desses fatores era, né, exatamente o alto custo por hectare, porque eram produtos que vinham da Europa, eram produtos que vinham de fora do Brasil, não produzidos aqui, e que realmente tinham custos maiores. Então o agricultor usava o biológico ou esse produto quando era simplesmente numa parte da lavoura, numa coisa muito específica, né, onde tinha um problema muito grande e ele tinha que fazer um investimento maior. Agora acabou, né? Quando nós entramos nesse negócio, a Biotrop entrou aqui para ser realmente, conforme eu falei um pouco atrás, nós entramos para ser uma empresa que está... que tem condições de estar totalmente na lavoura, quer seja de milho, quer seja de trigo, quer seja de soja, quer seja de cana, quer seja de HF, quer seja de citros, nós estamos preparados para estar em todas elas, né, e com produtos de alta qualidade. E quando a gente fala de novo, né, o agricultor tem que fazer a conta, verificar qual o investimento que ele fazia ou que ele fez com o químico e qual o investimento que ele está fazendo com o biológico. E, logicamente, hoje, pelo custo, pela escala que nós atingimos e até mesmo pelo custo que nós conseguimos, a gente hoje tem aí, né, uma garantia de que o produtor vai ter o ROI se ele usar biológicos. E lembre-se, né, mais de 85% do biológico produzido no Brasil ou usado no Brasil é produzido aqui, né? O produto é usado, né, aqui no Brasil, 85% é produzido aqui. Então também uma segurança de fornecimento e mais do que isso, né, os biológicos vão sair daqui para o mundo. Então a divisa nossa que fica para fora, né, quando a gente manda os químicos, quando os químicos vêm para o Brasil, vai ser inverso. Nós vamos mandar os biológicos para fora. Então vai ser também, né, uma fonte de divisas importante para o agro brasileiro e para o negócio brasileiro. Foram 2 pontos também, né? Para trazer o ROI, a gente consegue hoje os biológicos num custo mais acessível, por tudo isso que a gente tem, e além de deixar um custo mais acessível, a gente melhora a rizosfera, melhora a produtividade e dá maior receita, né? Então a gente está trabalhando nas duas pontas aqui, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente, né, nunca viu, né? Ou de uma forma geral era menos usual, você conseguir reduzir o custo, né? E ao mesmo tempo que você está melhorando o seu resultado e a sua receita. Perfeito. Né? Então isso é uma coisa bem interessante. Perfeito. E isso, né? Isso hoje virou condição de sobrevivência, né? Claro. Então o produtor que não tem um retorno sobre o investimento adequado, né? Que tem um capital de giro para saldar todas as suas condições, hoje, né? Infelizmente não está em dificuldade e a gente está vendo tudo isso que está fazendo, né? Então, falando ainda sobre essa parte de gestão que a gente colocou aqui agora, né, falando sobre o retorno, né, e trazendo um pouquinho do que você trouxe, né, a gente começou a exportar tecnologia, até antes a gente estava importando tecnologia. Com relação aos fertilizantes, né, a nutrição, você vê que os biológicos vão nos ajudar ainda também e melhorar essa condição também? Ou como que está isso com relação... Porque a gente está vendo a guerra, a dificuldade de chegar a fertilizante, como que a gente pode... Bom, tá claro para nós, né, Chico, de que esse mercado de nutrição, né, onde os biológicos já estão inseridos, né, nós temos hoje ótimos solubilizadores de fósforo, nós já temos bons produtos que nitrificam, né, ou que fazem com que o nitrogênio seja melhor aproveitado. Agora nós estamos caminhando, né, para produtos que vão fazer com que a gente também tenha um potássio melhor utilizado. Então, eu não tenho dúvida de que esse segmento dos biológicos e nutrição ele vai crescer muito e muito rápido.
em virtude até dessa demanda que nós temos agora, né, que é uma demanda momentânea, em virtude de uma guerra, e não sei se você sabe, mas 90% do nosso nitrogênio é importado, né, nós trazemos 90% do nitrogênio que é usado no Brasil, ele vem de fora, né, basicamente, né, vem de Nigéria, vem de Rússia, vem do Oriente Médio, e nós estamos aí nessa situação bastante difícil, né, porque por mais que o Estreito de Hormuz seja liberado nos próximos dias, nas próximas semanas, né, o rombo, né, em termos de navios que já deveriam ter passado com produtos vindo ao Brasil, a safra está aí, né? Nós já estamos daqui a 60 dias, 90 dias, plantando uma nova safra. Então, assim, praticamente aquilo que ficou para trás vai ser difícil a gente repor. O Brasil importa, ou importou no passado, algo em torno de 45 milhões de toneladas. Então, voltando aqui para o nosso negócio, né? Hoje, né, a Biotrop, ela é pioneira, né, em cobrir todos esses segmentos, né, do nitrogênio, do fósforo, do potássio, e a gente não tem dúvida nenhuma de que o processo, né, de adoção e o processo de inovação continuará, e o agricultor terá sim várias opções. E o importante, né, é que quando você tem esses produtos que são à base de bactérias e a gente consegue fazer eles através de endósporos, a gente consegue ter produtos de alta eficiência que inclusive podem ser misturados, né, com outros produtos, com químicos, né, com produtos que não, ou até mesmo biológico, que não seja, né, para o segmento de nutrição. Então, Chico, é uma revolução, está acontecendo, mas como a gente sempre diz, né, o melhor sempre está por vir. Por quê? Porque hoje a gente acredita que nós descobrimos o porquê, né? Aqui nós temos aqui, né? Nós estamos aqui conversando, respirando oxigênio, nós não estamos com máscara de oxigênio. Por que que a planta, se aqui nós temos quase 80% de nitrogênio na atmosfera, por que que a planta não absorve esse nitrogênio? Então a gente descobriu que são bactérias endofíticas, por exemplo, que estão dentro da folha, que fazem com que essa eficiência melhore muito. A planta não faz essa captura aqui do ar, porque ela gastaria uma energia muito grande. Então ela usa a energia para crescer e não para capturar o nitrogênio. Os produtos que nós estamos aí em vias de registrar e que já tem, né, no mercado, a gente consegue realmente medir que o nitrogênio que está naquela folha é o nitrogênio que veio aqui da atmosfera e não lá do solo. Por quê? Porque a gente consegue, através, né, do Sena, lá em Piracicaba, medir lá que o nitrogênio do ar está dentro da folha e não só o nitrogênio que veio da raiz ou que veio de uma matéria orgânica por aí, né? Então, assim, muita coisa bacana vai acontecer. Isso a gente começa a viver e olhar para isso, né? E eu começo a imaginar como que uma indústria, né, como a Biotrop, como uma indústria que está entrando disruptiva, inovação, né, consegue fazer a sua programação de investimento em P&D. Isso é mais orientado à demanda de mercado, à visão de futuro, porque a gente não ia imaginar que ia ter a guerra, ia faltar nutriente, que o biológico a gente conseguiria trazer, né, solubilização de fósforo, potássio, fixação de nitrogênio e, na contrapartida, também pelas parte de fungicidas, inseticidas, que a gente está continuando trabalhando. Como é orientado o P&D de uma indústria do tamanho da Biotrop? Bom, antes de falar do P&D, né, o agricultor, né, você tem uma grande chance esse ano, né, de ter aí em suas mãos produtos excelentes quando a gente fala para nutrição de plantas. Então, procure aí os técnicos da Biotrop, procure o nosso time, procure o Biotim e você terá aí bastante informação que vai permitir com que você tome uma decisão muito forte em, inclusive, testar os produtos e muitas vezes usar ele em alta escala, tá? É um segmento que vai crescer e que hoje já traz resultado. Bom, quando a gente fala sobre investimento, e eles não são pequenos, né? Eu falei aqui, nós somos uma empresa ainda pequena quando a gente fala no segmento, apesar do R$ 1 bilhão, né? Que a gente até enche a boca para falar, mas apesar desse R$ 1 bilhão, nós somos ainda uma empresa passando a ser média, né? No agro brasileiro. Mas nós sabemos que tudo vai passar pelo investimento, né? Quer seja para produtos
que por incrível que pareça, que a gente acredita que tem produto que a gente começa o ano sem saber que nós vamos ter ele, quando é no meio do ano a gente já tem ele, que a gente já desenhou ele, já foi o design, já começou, já conhece o produto e aí começa o processo de registro. Então é muito rápido, tem coisas que nem eu comentei para você, que de uma reunião para outra, de 30 dias de diretoria, eu sou pego de surpresa com alguma coisa que a gente não tinha visto há 30 dias antes, né? Então nós temos sim um valor importante do nosso negócio, nós temos algo em torno de 12 a 13% do nosso faturamento reinvestido em pesquisa, e não só isso, né? Nós somos uma empresa, e você conhece, né? Você já esteve conosco, sabe que o projeto Nimbles, que é um projeto que nós estamos em todo o Brasil, já fomos em todos os ambientes, os biomas brasileiros, e já estamos indo nas culturas, né, que nós temos no Brasil, exatamente buscando alternativas. E você não acredita, o que é bacana é que toda vez que a gente volta de uma pesquisa, nossos pesquisadores, e hoje nós temos sim 60 pessoas focadas nisso, né, em desenvolver novos produtos, em pesquisar novos produtos, quando eles chegam de volta, né, quando eles retornam à casa, e eles vêm aí com um monte de coisa bacana, dizendo, olha, achamos esse micro-organismo, nós vamos potencializar esse outro micro-organismo que nós já tínhamos no pipeline, mas esse aqui é melhor, é mais agressivo, né, com certeza nós teremos um custo mais competitivo. Então, é por isso que eu digo para você que o investimento é alto, mas logicamente ele acontece planejado e alguma coisa acontece de última hora. E que bacana que é isso, né? Bacana que isso acontece. É bem legal. E com relação, você chamou a atenção aqui, né, do produtor falando, né, do pessoal no campo, ir até o canal de distribuição, tá vendendo. Falando do produtor, o que ele precisa mais ser melhor hoje para se beneficiar mais do biológico? Ele tem que ser mais técnico, ele tem que ser mais gestor, ele tem qual que é a orientação que você daria direto para o produtor? Bom, claro, logicamente, quando a gente fala, né, do agricultor, e o agricultor tem que procurar, né, nós temos os nossos sistemas de distribuição, e os sistemas de distribuição também são muito capazes e capacitados, né, pela Biotrop, né, para poder vender os produtos biológicos, né? Então não tenho dúvida de que a gente está muito bem amparado, né? Hoje a Biotrop, em termos de acesso a mercado no Brasil, eu quero entender que se nós não somos os melhores, nós estamos entre os melhores, né? Porque nós praticamente cobrimos o Brasil todo com um sistema de distribuição muito forte, e em alguns casos, como você sabe, a venda direta acontece quando a gente fala no cerrado, os grandes produtores. Eu entendo que o agricultor, os grandes agricultores, eles têm, né, toda a parte de pesquisa, toda a parte técnica, então eles estão muito bem assessorados, né? E o que é o nosso trabalho, então? O nosso trabalho é levar o produto, eles testarem o produto, ele conhecer o produto e, logicamente, depois ele fazer a continha do ROI, né? O investimento que eu tenho que fazer, eu consigo substituir esse produto químico por esse biológico, eu tenho realmente um retorno eficiente sobre uma eficácia desse produto nas pragas, nas doenças que eu tenho aqui? Tenho, então eu invisto, né? Os demais produtores, eu tenho hoje, né, a Biotrop tem hoje 300 pessoas no campo, nós somos 300 agrônomos, é gente, né, para cima e para baixo. Eu até, quando a gente, de vez em quando alguns distribuidores querem buscar a Biotrop para também vender produto da Biotrop, eles falam, cara, eu preciso estar com vocês, porque vocês estão em todos os lugares. Então, qual é o grande dogma dessa empresa, né? A gente criou uma cultura nela, na cultura de uma empresa que não tem está fazendo 8 anos agora, em abril, né? Nós criamos uma cultura que empresas milenares muitas vezes não têm, né? Por quê? Porque a gente fala todo o tempo que a gente acredita, né? Sobre valores, sobre propósito, né? Sobre missão, sobre visão. E o nosso time muito bem preparado. Toda semana, né, nós temos, dentro da empresa, nós paramos os times e eles têm toda semana um novo tema, aprendendo sobre os nossos produtos, sobre o mercado biológico, sobre alguma praga, sobre alguma doença. Então, o investimento é alto e para quê? Para que a gente possa chegar no agricultor, né, com força e mostrar para ele que nós temos o produto. Então, esse nosso mercado é diferente do de químico, né? Eu acredito que daqui a alguns anos, e a coisa vem mudando, mas eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter aí uma mudança muito, muito grande nisso, né? Mas hoje, ou a gente demonstra o produto, ou a gente vai na lavoura dele, mostra o lado a lado, ou a gente não vende.
E hoje a gente não multiplica, né, que nem nós falamos. Então, o produtor muitas vezes, e hoje o que tem acontecido, bem bacana, e eu tenho visto isso, né, a semana passada eu estava no Goiás, eu viajo muito, né, o Brasil todo, essa semana, amanhã eu vou para o Mato Grosso, e o que a gente observa é o seguinte, o agricultor ele usava um produto, ele usava uma tecnologia biológica, né, aí a partir do momento que ele começa a ter confiança nela, ele usa a segunda. E a partir da segunda, você começa a incorporar outros produtos de uma forma mais automática, porque ele já acredita, né? Ele já teve 2 boas experiências, então ele passa a acreditar naquele produto que você está trazendo. Então, alguns produtos hoje, eles entram mais rapidamente no processo de manejo do que eles entravam há 5 anos atrás. E com certeza daqui a 5 anos, ou até menos, nós vamos entrar muito mais fortemente com um volume maior de produto. Então, qual é a grande, né? Você pediu para mim dar para me dar um conselho, né? Bom, o conselho é isso, deixe as pessoas que conheçam do biológico entrar na sua lavoura, mostrar para você a efetividade do produto, que eu não tenho dúvida que você passará a ser um usuário contumaz do produto. Excelente. 2 coisas que você abordou aqui, né? A primeira é com relação à cultura. Aí tem a frase do Peter Drucker que fala, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, e a gente usa bastante isso, e a gente está vivendo, né, um momento, né, de mudanças de culturas, né? Mudanças culturais devido à gestão financeira, que o produtor sempre trabalhou dentro da porteira, e agora está tendo que trabalhar fora da porteira, com maior gestão do negócio dele, né? Não olhando somente a parte da produção, mas da comercialização, do custo financeiro, dos seus financiamentos e de toda outra questão. Então, entre cultura, e você também falou dos distribuidores. A gente sabe hoje, o mercado de químico praticamente é 15, 16 bi de dólares, né? E disso, 30, 40% desse negócio ainda né, dentro do canal de distribuição. A revenda vende uma parte disso, 25, 30% venda direta, como você diz, né, com grandes grupos, outra parte é o sistema de cooperativa, mas ainda aí 35, 40% do mercado está dentro dos canais de distribuição. Pensando no canal de distribuição, falando um pouquinho da cultura que você está vendo que está alterando, como que você vê o canal de distribuição do futuro? Como que você vê que ele está... qual é o futuro da distribuição? Bom, Chico, eu vou primeiro contextualizar, né, o que eu enxergo hoje, né, na distribuição no biológico, né? Eu entendo que como nós passamos a ser uma essencialidade e não uma especialidade, e eu tenho desafiado aqueles que são, né, nossos distribuidores a mudar, né? Olha, eu tenho aqui o meu time de especialidade. Não, você tem teu time, quando fala da Biotrop, é uma essencialidade. Então, eu entendo que o biológico, dentro da revenda, hoje, ele apesar de ainda ser representar uma parte pequena do faturamento, nós temos aí de 7 a 20%, né? Nós temos empresas que fazem 7% do negócio biológico, já tem empresa que faz 20%. E essa empresa que faz 20, ela quer ir para 25. Por quê? Logicamente, inovações, uma margem mais sadia, né? Então, o que eu posso dizer para vocês e para o sistema de distribuição como um todo, e o pessoal da Biotrop sabe bem, porque eu sou muito firme nisso, eu digo, nós somos parceiros da distribuição. Né? Nós não queremos, né, tirar a distribuição do jogo, nós queremos continuar com a distribuição, nós queremos continuar ofertando uma margem para que a distribuição, e no caso específico de quem é o dono da distribuição, ele acredite que ele vai ganhar dinheiro com aquilo. Então, né, distribuidores da Biotrop, tenho certeza, a Biotrop está olhando por vocês, a Biotrop vai olhar dia a dia, né, mantendo vocês competitivos e ao mesmo tempo ganhando um pouco mais de dinheiro. Quando a gente fala sobre o sistema de distribuição, né, e eu tenho 40 anos, você falou 35, obrigado, né, mas eu já tenho quase 40 anos, e assim, desde o tempo em que eu formei, né, e eu trabalhei com fertilizante, depois eu trabalhei com químicos, depois eu trabalhei com biológico, o sistema de distribuição vai acabar, o sistema de distribuição não vai continuar, o sistema de distribuição vai mudar muito.
E você viu o que aconteceu, né, ultimamente, né? Algumas empresas sumiram, lógico, isso faz parte, conforme você colocou, é gestão de negócio. Quem não tem gestão de negócio, infelizmente, acaba sucumbindo, né? Quando a gente começa a vender por causa do rebate, não vender para fazer margem, a gente acaba assumindo um grande risco, que são estoques acima do que você poderia ter, um custo financeiro alto. Então, assim, a distribuição algumas acabaram, outras se fortaleceram. O momento é difícil, né? Você está vendo, você acabou de verbalizar aí sobre a rentabilidade do segmento nas diversas culturas, algumas um pouquinho melhor que outras, mas no geral um negócio bastante apertado. Por isso a história de que eu tenho um arrendamento, cuidado, né? Veja, hoje o arrendamento, aquele arrendamento que há 6 anos atrás era bom, hoje ele é péssimo. Então, o agricultor e aí, logicamente, a revenda tem que cuidar muito, muito, muito com o crédito. Então, hoje, e eu tenho visto isso, e eu acho bacana, quando a revenda, ele sempre falou, quem não cresce, né, desaparece. Mas hoje, é melhor você, quem sabe, não crescer em termos de venda, mas você ter um negócio sadio. E aí o que significa isso? É ser muito criterioso no crédito, é manter aqueles clientes que você tem aí no teu portfólio de clientes, que são clientes especiais, continuar atendendo eles, para que a coisa realmente fique bacana. Então, eu entendo que a distribuição, eu ainda entendo que a distribuição local, ela é melhor do que a distribuição geral, né? Você viu o que aconteceu com esses grandes grupos aí, que acabaram entrando, né, no sistema de distribuição, distribuíram quase que pelo Brasil todo, e a gente está vendo o que aconteceu. Muito desse negócio não deram certo. E a gente vê aquela revenda que está localizada, que tem uma gestão bacana, que cobre uma área boa, que conhece o agricultor, progredindo. Então eu sou ainda otimista, apesar de dizer, né, revendedores, do proprietário de revenda, primeiro, foquem naquilo que dá dinheiro. Né? Esse é o primeiro ponto, e aí eu estou puxando a sardinha para o meu lado, lógico, porque o biológico dá dinheiro. Mas mais do que isso, né, foque na qualidade do negócio da sua revenda. Né? Hoje eu estava conversando com outro distribuidor e ele está fechando algumas lojas, ele está economizando, ele está diminuindo alguns custos que ele entendeu que são desnecessários. Não vou mexer na força de vendas, mas eu vou mexer naquilo que realmente não faz a diferença nesse momento. E é isso, né? Fazer gestão, enxugar, olhar, né, de uma forma bacana o P&L e dizer, com esse formato aqui eu passo esse ano, eu passo o próximo ano e futuramente eu volto aí a ter as margens que eu tinha e eu volto a ser, né, uma empresa que vai pagar impostos, que vai gerar emprego e que vai muito, muito, muito auxiliar o produtor. E eu sou muito otimista com revendedores, desde que a gente passe por algumas etapas que precisam ser passadas e muitas vezes são doloridas, né? São dolorosas. Eu acho que é isso mesmo, né? A distribuição tá no momento ali de ajustes e a gente tem que saber investir, não só, né, no dever de casa, que é tudo que tem que vender tem que receber, né? Então dentro do departamento de crédito, de cobrança, tudo isso, mas principalmente hoje com o advento de várias tecnologias, várias plataformas, olhar direito a nossa logística e o que você encerrou, né, com o conhecimento do produtor, né? Aquele produtor que está perto do distribuidor, que sempre esteve junto, que sempre você conhece, né? Dá mais força para ele, fazer com que ele produza mais e aí a cadeia, né, se sustente um pouco melhor. Outra coisa que você comentou é com relação à própria advento do biológico, né? A minha pergunta é, com relação, quando a gente começou a vender sementes, e as sementes de milho principalmente, a gente teve o advento das novas tecnologias, né? Então a gente tinha que ter momentos de carência, momentos de uma parte da produção, né, vender sem tecnologia, para que a gente não atrapalhasse o resto da tecnologia. Com relação aos biológicos, quais são os riscos dos biológicos, né? Existe essa tendência também, a inovação é tão grande que não tem necessidade, né? Você vê ele convivendo mais com o químico ou no futuro ele trabalhando sozinho? Bom, eu comentei um pouco, né, Chico, sobre isso, assim, eu não sou não sou um grande pesquisador, né, não sou um grande conhecedor do bichinho, né, do exatamente o que a gente
tem cada uma, né? Nós temos lá especialistas em metagenômica, nós falamos em metaboloma, nós falamos em coisas muito fortes, né, para a agricultura. Por quê? Porque os micro-organismos exigem isso, né? Mas o que eu não tenho dúvida é que, como o micro-organismo, o químico sintético, ele, na maioria das vezes, ou quase que 100% das vezes, ele tem um alvo, né? Ele ataca uma coisa na praga, ele ataca uma coisa na doença, ou, né, ou na nutrição. Mas os biológicos não, né? O biológico ele tem 6, 7, 8 formas de atuação, né? E aí o que acontece? Você dificilmente vai encontrar uma resistência, né, sobre os biológicos. E ainda mais agora que nós estamos caminhando aí para o advento, né, dos metabólitos, né? A Biotrop vai ser a primeira empresa brasileira a ter um registro, né? E está muito próximo, nos próximos dias, a gente está esperando aí para 30 dias no máximo, 40 dias, sei lá, nós temos o primeiro produto registrado no Brasil, metabólito, né? O que é isso, né? Um produto que já não tem mais o micro-organismo vivo dentro, né, do galão, e sim aquilo que ele iria produzir na folha, nós sintetizamos e já estamos colocando isso dentro do galão para poder atuar, né? Já fortemente a hora que ele é aplicado. Então, assim, vamos falar de RNAi, vamos falar de outras coisas que estão para vir. Então, eu não tenho dúvida de que o biológico, né, ele vai ganhar um espaço, e mais do que o espaço, uma importância muito grande, né, no manejo das lavouras. De novo, né, a gente trabalha hoje quase que sinergicamente, quando a gente fala principalmente de pragas e doenças, a gente trabalha muito bem, trabalha sinergicamente com alguns químicos, mas logicamente, né, a nossa pretensão, e até por aquilo que a gente enxerga de possibilidade, em alguns anos nós vamos ter alguns segmentos que nós vamos literalmente dominar, né, o biológico vai dominar. Sem dúvida nenhuma. Se a gente olhar para frente, parece que a gente só está no começo, então, né? Exatamente. Tudo isso que a gente está revolucionando, né? E como você olha os biológicos, como que os biológicos se conectam com a agricultura digital, né? Com os dados, com a agricultura de precisão. Bom, hoje a gente né, ainda hoje de manhã eu estava discutindo com um amigo meu, né, que é uma pessoa que trabalha num outro segmento, né, segmento inclusive de telecomunicações, e ele é da área comercial também como eu, e ele estava me dizendo, né, de que até 2030, né, e eu sempre não, até uns dias atrás eu discutia muito o IA, né, o IA vai entrar muito rapidamente em alguns segmentos, né, da nossa vida, muito aquele segmento, né, de consultoria, de análise, de informação, né, muitas pessoas que muitas vezes trabalhavam quietinhas, né, elas vão algumas vezes ser substituídas, porque hoje você tem uma dinâmica muito forte, né, e eu sempre pensei, né, o vendedor está protegido, porque o vendedor ele é eye to eye, né? Ele que está toda hora, ele que vai falar sobre o produto, ele que vai demandar, Só que é o seguinte, né? Se esse cara não se preparar, né, para usar de forma positiva e também de forma inteligente o IA, ele vai perder espaço para aqueles que façam melhor isso. Então, né, hoje de manhã eu repensei um pouco sobre sobre a minha visão de que realmente nós vamos precisar sim ter uma equipe comercial bastante ligada à situação digital, para principalmente poder analisar e interpretar as informações e usar isso em prol do negócio, porque vão ser tantas informações, né? E a gente vê, né? Você hoje coloca aqui no IA, você faz 2 perguntas, ele traz uma lista de informação. Então, mais do que buscar informação, é como é que eu interpreto isso em prol da venda, em prol do negócio. Então, não é biológico, não é químico, qualquer negócio ligado à agricultura já está e estará cada vez mais conectado à digital e, em especial, à inteligência artificial. E ainda mais o biológico, que nem você disse, ele interage muito, né? Você não tem um produto para aquele foco. O mesmo produto que você coloca para aquela praga, ele interage com outra praga, interage com o solo, interage com a produtividade, interage com... Então, você vai ter que conhecer muito mais de dados, né? Antes a gente brincava, né? No comecinho a gente falava, para que esse monte de dados? Você tinha, né, um bando de dados. Agora, realmente, né, com a adesão da tecnologia, você tem um banco de dados que vai ser realmente utilizado, e advento dos biológicos, essa interação a gente tem que estar muito mais integrado. O produtor e o nosso vendedor vai ter que ser muito
mais técnico, né? Muito mais digital, né? Tá sempre mais vai ter que ver a inteligência artificial como um auxílio, não como um concorrente dele. Total, e só para reforçar, né, nós temos, e você conhece também, né, nós temos um projeto chamado Agrobiota, né, que é o projeto, né, nós como agrônomos, né, que somos, nós quando estudamos, a maioria das vezes a gente falava sobre a parte física e a parte química do solo, né, a gente nunca falou sobre a biologia, pelo menos eu, né, e olha que eu estudei, né, há 40 anos atrás, a gente não tinha essa informação muito clara, e nós mesmos íamos para uma lavoura, você chegava numa lavoura e dizia, pô, mas aqui eu plantei no meio, as terras são parecidas, eu plantei, é uma rua que diferencia uma gleba da outra, a semente, a variedade é a mesma, a chuva foi igual, o adubo foi igual, os produtos químicos foram iguais, e por que ali deu 5 sacas a mais do que aqui, né? E a gente não, na maioria das vezes, eu não digo que todos eram assim, mas a grande maioria nunca parava para pensar, né? Olha, será que tem alguma coisa a ver com a biota do solo? Será que aqui nesse lado eu tenho um micro-organismo muito favorável e lá eu não tenho? Ou aqui ele está no nível ideal, lá não está no nível ideal? Como é que eu faço para repor lá? Então o que acontece é que a Biotrop tem um projeto e ela não é exclusiva nisso, mas eu não tenho dúvida de que ela é a empresa que faz de A a Z. O que é isso? Ela coleta, né? Ela vai à tua lavoura, ela coleta o teu solo, coleta, né? Ela faz a tua amostragem, essa amostragem, essa amostra vai para Curitiba, nós fazemos toda a análise desse internamente. Até há 2 anos atrás nós fazíamos isso fora, mas hoje nós compramos todos os aparelhos, nós temos hoje uma capacidade de fazer algo em torno de 4 a 5 mil amostras por ano, quer dizer, e podemos aumentar se a demanda aumentar, e o ano passado nós fizemos 3 mil, e também o famoso relatório, né? Porque muita empresa entrega um relatório com uma amostra, você pode entregar um relatório de 60 páginas. O que você faz com isso, né? Praticamente nada. Então, o que a Biotrop fez? A Biotrop, através do seu time de bioinformática, ela criou, né, um processo, um algoritmo que fez com que nós tivéssemos um relatório de 4 páginas que traz totalmente as informações que você precisa saber para tomar a decisão. Agora, se você quiser aprofundar, o restante do relatório está junto, mas para tomar a decisão, para entender o que está naquele solo, está ali. E quando nós começamos esse projeto, e eu dizia, puxa vida, que bacana, né? A gente foi buscar alguma informação, deixa eu ver o que no Brasil tem. Praticamente não tinha nada de informação de solo brasileiro. Hoje, nós já temos algo em torno de 5 milhões de hectares pela Biotrop mapeados. A gente vai crescer ainda mais com essas análises. Eu não tenho dúvida que daqui a 5, 3, 4 anos, nós vamos ter um número de área tão grande que nós já estamos fazendo isso, né? As correlações. Então, áreas de soja do Brasil todo, áreas de milho, o que o micro-organismo faz de bem aqui, por que lá ele não tem, e a gente, quem sabe, né, vai caminhar para uma agricultura de precisão também para biológico, que vai ser muito bacana. Hoje é praticamente impossível ter isso, né? Mas eu não tenho dúvida de que processo vai caminhar por aí. A hora que você tiver um conhecimento ampliado sobre o que nós temos no solo brasileiro e aí correlacionar isso com as culturas, com as regiões, nós vamos ter informações riquíssimas, riquíssimas. Integrar a parte física, a parte química e a parte biológica, trabalhar com isso e te fornecer o melhor relatório que existe é fenomenal, e é o trabalho que a Biotrop tem feito, pioneira, né, como pioneira dentro desse trabalho aí. A gente está no campo, está vendo isso dia a dia, né? Para a gente finalizar aqui e para deixar com um gostinho de quero mais depois, né? Fala para nós, que mensagem você deixaria para o produtor rural que ainda não usa biológico, né, dentro do campo dele? Bom, agricultor, né, Pedro Chico, né, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu não estou falando aqui, né, como Batista, eu estou falando aqui como porta-voz da Biotrop, que é realmente uma empresa que ganhou um espaço muito forte, né, quando se fala de biológico. E simplesmente, né, o que eu digo ao agricultor, hoje nós temos por volta de 45% dos agricultores já utilizam, né, pelo menos uma situação de biológico, algum produto biológico. E essa evolução, ou esse ganho, né, de adoção é muito rápido. O que eu digo e disse lá, né, para vocês é o seguinte: se permitam ou nos permitam estar dentro da lavoura de vocês, nos permitam conversar com vocês e mostrar o que nós temos de tecnologia, né? Vocês devem também estar sabendo, nós
nós somos a primeira empresa que daqui também, alguns dias, estará lançando o primeiro bioherbicida, né? Que é uma revolução, né? Também na agricultura, e a gente sabe que a partir do momento que vem o primeiro bioherbicida, virão outros, né? Para que nós possamos também tomar conta desse segmento do herbicida nas lavouras, tá? Então, agricultor, nos permita estar aí dentro da sua lavoura, nos permita conhecer, se permita conhecer os biológicos, que eu não tenho dúvida de que você, antes de tudo, tomará decisões de uso, por quê? Porque o biológico, Chico, ele é uma essencialidade, ele não é mais uma especialidade, e conforme eu disse ali, né, não se planta sem adubo, não se planta sem semente, e não se planta sem biotrop. Bom, pessoal, muito obrigado ao Batista, né, ao Carlos, que foi uma aula aqui, ficar com você todo esse período aqui. Acho que fica claro que os biológicos não são mais uma tendência, é uma essencialidade, né? Então a gente conta com a Biotrop para estar inovando, para estar trazendo mais e para estar melhorando o ROI, não só do produtor rural, mas com certeza de todo o sistema de distribuição, seus parceiros. A gente aí vivendo, né, com parceria da Biotrop, a gente vê que tudo que eles combinam, eles cumprem na prática, né, não só no campo, mas em todos os setores que estão integrados. Obrigado a todos, obrigado a você aí que está assistindo a gente, ao FitoCast, né? E se quiser continuar aí com a gente, assistindo, dando like, falando mais sobre nós, né? É só a gente curtir lá no like, que a gente tá todo mês com um episódio novo aí para estar unindo aí a gestão, a produção, né? E a tecnologia do agro. Obrigado aí, Batista, pelo nosso episódio de hoje. Prazer, Nora. Um abraço.